Pessoal, bom dia. Tudo bem? Bem-vindos aqui ao Campus São Paulo. Eu sou o André Barrense, eu sou o diretor aqui do campus. Tenho hoje uma missão super gratificante, que é receber o professor Berthier Ribeiro Neto, que, enfim, vocês vão entender muito da trajetória dele, mas que para mim é um grande amigo, um super mentor, ao longo de várias coisas. Ele tem uma trajetória que é riquíssima. Difícil até dizer qual que é o chapéu principal dele, né? Mas o professor Berthier, ele é professor da UFMG, né, do Departamento de Ciência da Computação, que em 95 ele começou, ou terminou o PhD dele na UCLA, em Los Angeles, e aí voltou para o Brasil e já ingressou na carreira acadêmica. Mas acho que a inquietação era grande, e em 2000 ele fundou a Aquan Information Technology, com alguns alunos da UFMG e alguns outros professores. Essa era uma startup, na época que ninguém falava o que era startup, né? Mas que começou a fazer um barulho muito grande. Eles tinham um mercado enorme aqui na América Latina e que chamou a atenção do Google para, em 2005, eles fazerem a aquisição da Aquan, que até hoje, dentro do Google, é um caso muito único, né? É a única startup que foi adquirida pelo Google até hoje, fora de Estados Unidos e Europa, né, e América do Norte. Então, demonstra o potencial e o poder que eles tinham ali. Muitos deles continuaram com o Google quando se formou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que até hoje é em Belo Horizonte. Recentemente, a Rosa, que está aqui, conduziu a inauguração de um novo centro, que hoje abriga 100 cientistas da computação e tem uma possibilidade de crescimento ainda maior nos próximos anos. Pouca gente sabe o que é produzido ali dentro daquelas paredes, mas muitas das coisas que são produzidas são utilizadas por nós no nosso dia a dia, como o Local Search, como o Google Health, e o professor vai contar um pouco disso, e como ele migrou, então, de uma carreira empreendedora super bem-sucedida para uma carreira de um líder de um time de engenharia de classe mundial. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui o professor Berthier Ribeiro Neto. Estão me ouvindo? Bom, depois de uma introdução dessa, eu costumo dizer que só tem um caminho, que é para baixo. Então, o que eu vou fazer hoje, vou rapidamente aqui para uma meia hora, compartilhar um pouco, né, da minha vida e dessa transição, né, da vida acadêmica para o mercado, e o que a gente tem feito. E depois eu e o André vamos fazer uma discussão com vocês, que eu acho que é a parte mais interessante. Então, essa palestra é sobre a construção de uma startup web no Brasil, né, no país, que foi minha experiência. Mas antes disso, né, eu vou perguntar, o que é uma startup, né? E, para mim, startup é uma ideia, um protótipo combinado com uma grande paixão. E aí vocês têm, né, 5 exemplos que começou exatamente assim. Em nenhum desses casos, né, que são grandes casos de sucesso, os empreendedores planejavam construir uma grande empresa, planejavam ficar ricos ou planejavam tocar uma grande empresa. Por exemplo, o pessoal do Google tentou, né, bem cedo no processo, vender a empresa, mais de uma vez, né? E por que eles fizeram, né? Porque, né, eles viam algo de muito interessante acontecendo. No caso do Google, foi, né, a explosão do que a gente chamava, a gente nem chamava de web, né, a gente chamava de páginas HTML, e havia um número muito grande de páginas HTML sendo criadas. Essas páginas tinham uma propriedade, que elas tinham links entre elas, né? E isso chamou a atenção do Larry. E o Larry começou, né, a tentar entender o que aqueles links significavam. E quando ele chegou numa resposta na cabeça dele que ele achava que era interessante, ele não se contentou com aquilo, não. Ele se lançou em construir um protótipo que tentasse validar a intuição dele. E o resultado dessa iniciativa de um aluno de doutorado aos 21 anos de idade né, talvez a empresa mais valiosa na história da humanidade.
Isso aqui é um exemplo do que eu chamo de uma grande paixão, né? São um relato da vida de uma pessoa. A casa deles era uma bagunça. O irmão dele, que se tornou um grande empreendedor, o irmão dele fez uma empresa e vendeu a empresa, se não me engano, $400 milhões. O irmão dele ajudava-o a desmontar as coisas dentro de casa, né? E ele fala que desde uma idade muito cedo, ele tinha na cabeça dele que ele ia inventar coisas. Nós estamos falando da vida de Larry Page. E uma outra coisa que é importante, então, você tem uma ideia, um protótipo, uma grande paixão, e ele cria algo que tem valor. E quando eu falo que tem valor, ele tem valor para outros. E o que é valor, né? Como é que você caracteriza o que é valor? Valor é qualquer coisa, pode ser um processo, pode ser um produto, né? que provoca uma de duas coisas. Uma é, pessoas lá vão querer pagar para ter acesso ao seu serviço ou produto, esse é o caso mais simples. E uma outra forma é, pessoas lá fora vão passar tempo utilizando o produto ou o processo que você criou. Então, mesmo que as pessoas não te paguem, mesmo que a solução seja livre e aberta, se as pessoas estão dispostas a passar o tempo delas utilizando a sua solução, claramente o que você produziu tem valor. O curioso é que quando eles começam, não é claro para eles o que é a proposição de valor. Mas eles não se importam por isso, eles só vê algo que parece muito, muito interessante. Quando o Larry e o Sergey saíram de Stanford, porque não podiam ficar dentro do departamento, porque o tráfego estava subindo muito, então eles migraram lá as máquinas que eles tinham. O Larry construiu, né, o Larry e o Sergey, eles construíram a solução com máquinas antigas. Saiu nos laboratórios, né? Alguém tinha um PC lá que não estava usando, que era muito velho, falava, posso usar o PC? Pode. Pegava o PC, dava uma arrumada nele, né? Dava uma reconfigurada nele e ia aumentando aquele cluster. Quando eles tiveram que sair, eles saíram e eles foram para uma casa do lado, para a casa do Susan, né? Da Susan Wojcicki. E a Susan falava que ela trabalhava, o marido dela trabalhava, né? E eles estavam lá alugando a garagem, né? E ela falou que ela não entendia direito o que estava acontecendo na garagem da casa dela, não. Mas que era super estranho, porque a garagem parecia que sempre tinha movimento. Não importava se era meio-dia, se era meia-noite ou 3 da manhã, né? E uma vez que você teve a ideia, você teve o protótipo, você está pronto, e a resposta é não. Você precisa do empreendedor. Você precisa daquele elemento que, além de ter a habilidade técnica, ele tem, né, ele tem a capacidade analítica, ele tem, né, a intuição para tocar um negócio. E tocar um negócio é uma atividade muito mais complexa do que criar um protótipo de tecnologia, né? Sem o empreendedor, a chance de sucesso é praticamente nula. Particularmente porque quando você cria algo que é muito diferente, que é muito novo, uma pergunta que não tem resposta é como é que você vende. E muitas vezes a forma de vender precisa ser inventada. Ela não existe. Por exemplo, a forma como o Google vende os seus serviços, né, você pode dizer assim, é através de monetização da audiência. Mas a forma de monetização, que é esse leilão reverso por compra de palavra-chave, não existia na época que a empresa tinha a audiência, então precisava de ser inventada. Quem que inventa? Quem está melhor posicionado para inventar aquilo é o criador da tecnologia, porque ele é quem entende aquilo melhor do que qualquer um. Você não consegue vender isso do jeito que você vende uma commodity qualquer, como um copo, né? Para dar a vocês um exemplo, quando nós criamos a empresa em Belo Horizonte, me falaram, tem que vender. Eu falei, como é que vende? Você calça um sapato, pega um avião e vai para São Paulo. E uma das experiências que me contaram muitos anos depois aconteceu assim. Eu vim para uma empresa aqui e fiz uma reunião. Depois da reunião nós saímos e o diretor que me recebeu um convidado dele. E o convidado perguntou assim, o que era aquilo? Eu falei, que nem um professor e uns meninos lá de Belo Horizonte. E foi legal? Não, foi super interessante. E o que eles queriam? Não sei, eles não me falaram. Então, você tem que aprender o processo de venda.
Você tem algo que é novo, eu tinha uma tecnologia que era completamente nova, as pessoas achavam super interessante, mas elas não entendiam como que aquela tecnologia podia ser aplicada no negócio da empresa. E eu tive que descobrir. E não existe ninguém melhor para fazer isso do que quem inventou a tecnologia. A falta de treino, a falta de preparo era um defeito que nós tínhamos uma qualidade, nós aprendíamos rápido. E o empreendedor é isso, né? Você tem que aprender rápido, porque você não tem tempo. Porque se você não aprender em alta velocidade, você falha, né? Então, o que eu chamo de a equação de sucesso de uma startup é uma combinação de uma ideia, uma grande paixão, uma proposição de valor e a liderança de empreendedores de verdade. E o inesperado. Sempre que existe uma grande disrupção, tem o inesperado. E no caso da HP, o inesperado foi a revolução dos computadores, no caso da Microsoft foi a introdução dos computadores pessoais, no caso de Yahoo, Google, Facebook foi a web. Né? E o que nos interessa aqui hoje é a web. E a pergunta é, o que a web tem? Por que a web é uma plataforma que transformou completamente a forma como indivíduos, empresas, instituições, governos, países funcionam? O que a web introduziu que não estava aqui antes? Acesso à informação. Não é isso. Já tinha acesso à informação antes da plataforma web. Quem vai tentar uma resposta? Relacionamentos. Não, era possível relacionar. Durante muitos anos, bem antes da web, eu lá no meu doutorado gerenciei uma rede de brasileiros que estavam no exterior, chamada Brasnet, em que reunia todos os alunos de doutorado brasileiros no exterior que ficavam trocando, né, informação entre eles, informação com os que estavam no Brasil. Não é integração. Não é indexação da informação, a gente indexava bem antes da web. A pergunta não é trivial, eu vou saltar aqui, eu vou fazer o seguinte. Algo aconteceu. Sumiu meu slide. Então, eu vou ter que ir sem meu slide, eu vou lembrar aqui. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu, se passou mais ou menos no final do século XVIII. Ela escreveu o que ela tinha muita convicção que era, né, a novela da vida dela. Né? Um autor, quando ele escreve uma grande obra, o que ele faz, ele cria uma janela que permite com que os leitores enxerguem o que está se passando dentro do coração, dentro da alma dele. Né? E ela tinha muita convicção que aquela era a obra mais importante da vida dela. E ela mandou o livro para um editor. A primeira tentativa, o editor recusou a obra sem lê-la. Ela persistiu, e 15 anos mais tarde, ela conseguiu publicar uma edição. A obra foi publicada, o nome dela, o editor impôs algumas condições. Primeira condição, o nome dela não apareceria na primeira edição. Então, tinha o título da obra e o autor era By a Lady. Ela recebeu 110 libras esterlinas, já estou dando uma dica para vocês de onde que se passou, sem nenhum direito por nenhuma das edições subsequentes. De quem que nós estamos falando? Fernanda Jane Austen. A resposta está correta. Nós estamos falando de Jane Austen. A obra é Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito. Tem um livro espetacular com a Keira Knightley. Se vocês não assistiram, assistam o filme. É um filme que eu já vi várias vezes. Já li o livro mais de uma vez. As obras de Jane Austen, elas continuam sendo consumidas sempre que uma edição aparece. O que aconteceu com Jane Austen? No final do século XVIII, para você atingir uma grande audiência, havia somente dois caminhos. Você nascia rico, e você pagava pela edição da obra, e você vendia, né? E no final do século XVIII, tinha muito pouca gente rica no planeta. Né? A outra era você convencia um corpo editorial. Então, todo o poder sobre qual informação que era publicada para as massas estava em controle dos corpos editoriais das grandes editoras. E hoje, se nós tivermos aqui nessa conversa, nós tivermos uma grande ideia, quanto tempo que a gente leva para atingir 100 milhões de pessoas? Praticamente nada. Né? Praticamente nada. Por quê? O que nós vamos fazer?
Publica, faz um blog, né? Faz um tweet, né? Faz um trem. Se a ideia for boa, as pessoas vão começar a falar, certo? E no final do dia nós estamos recebendo telefonema do Japão. Isso é completamente transformacional. E assim, né? Nunca foi visto na história da humanidade. Isso muda completamente as relações, muda completamente as relações entre instituições, muda completamente as relações entre indivíduos e governo. Em 2013, foram organizadas manifestações massivas nesse país, que, né, envolveram milhões de pessoas. E como é que essas pessoas se organizaram? Por causa da plataforma. A introdução fundamental da plataforma é liberdade de publicação. É completamente disruptivo. E no que eu chamo de a idade da publicação eletrônica, dezenas de milhões de pessoas se tornam autores, se tornam jornalistas. Bom, então agora que vocês, né, eu dei um contexto da web, deixa eu falar um pouco de mim. Eu sou brasileiro, mineiro, nasci no interior do estado. Como né, grande parte de vocês, fui da cidade pequena para a cidade grande para estudar. Né? Fiz segundo grau, fiz um curso de engenharia elétrica, formei em 82. Não havia emprego de engenharia no país. Como não havia emprego, eu decidi fazer um curso de pós-graduação e fui fazer pós-graduação em ciência da computação. Né? Falei, já que eu vou fazer pós-graduação, vou fazer pós-graduação numa área mais de vanguarda. Me apaixonei completamente. Né? Acabei fazendo um doutorado na Universidade da Califórnia. Voltei em 95, me tornei professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eu ainda sou professor, agora em tempo parcial. Fui muito, muito envolvido com a vida acadêmica. Em 99, nós publicamos um livro. Esse livro sobre, né, a área Information Retrieval. Information Retrieval são as tecnologias ou as técnicas que são utilizadas para construir máquinas de busca. E o timing desse livro foi muito bom. Esse livro acabou se tornando um best-seller. Então, eu estava muito, muito com a cabeça muito, muito virada para o mundo acadêmico quando aconteceu um negócio, que foi o negócio da web, né? E aconteceu uma outra coisa, que no Conselho Nacional de Pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisa recebe verba do contribuinte brasileiro para financiar projetos de pesquisa. E o Conselho Nacional de Pesquisa, tradicionalmente no Brasil, o que você faz? Você recebe 5 milhões de reais, você fala, eu vou financiar 100 projetos, você dá 50 mil reais para cada projeto. Num período de 3 anos, se você faz isso, o que acontece? As pessoas compram um laptop. Não acontece nada de interessante, né? E a CNPq falou, não, vou criar um outro programa, e nesse programa eu vou dar muito dinheiro para poucas empresas. Né? E eu, com os colegas, escrevi o projeto, né, que o Departamento de Ciência da Computação da UFMG submeteu, nós recebemos $1 milhão. E não podia pagar professor, que não é permitido pela lei, não podia pagar aluno, porque os alunos já têm bolsa de estudo, eu podia andar de avião e comprar equipamento. Né? E eu pensei, é muito dinheiro para andar de avião, né? Nem se a gente viver dentro do avião, a gente consegue gastar $1 milhão, né, em passagens. E o que nós vamos fazer? Eu tive um orientador na Universidade da Califórnia, Dick Mantz, né? Rosa conhece bem, um amigo próximo hoje. E toda vez que a relação de aluno orientado funciona bem, é isso que acontece, né? Você fica sempre com uma relação muito próxima, uma pessoa muito próxima. E o Dick falava o seguinte, receber dinheiro do governo é a parte fácil, difícil é se explicar o que você fez com o dinheiro, e nós estamos vendo aí a situação do país, né, que na hora que você vai explicar é super complicado. Né? E no caso de um professor universitário, a explicação não pode ser aluno formado e artigo publicado, porque isso é que o professor faz quando a gente não dá mais dinheiro nenhum. Né? Nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente, nós resolvemos fazer, então tinha que ter essa noção de um deliverable, alguma coisa que acontecesse dentro daquele projeto que não aconteceria se nós não tivéssemos esse dinheiro. Nós resolvemos fazer uma máquina de busca para a web brasileira. Nós compramos 4 máquinas, $160 mil. As máquinas tinham cada uma 20 gigabytes de disco, num total de 80 gigabytes. Eu ficava olhando para as 4, custava $160 mil. E eu ficava olhando para as 4 máquinas e falei, meu Deus, o que nós vamos fazer com tanto espaço em disco? Isso não vai dar certo, né? Como é que eu vou explicar isso depois? E nós fizemos essa máquina de busca, a máquina de busca chamou-se Todo BR, de todo o Brasil. Lançamos, e era um laboratório de pesquisa, né? E a gente estava fazendo pesquisa, né? E desligava as máquinas.
Primeira vez que nós resolvemos desligar, né, o serviço, porque alguém queria trocar o índice, eu comecei a receber telefonema. As pessoas ligando de fora. Para a secretaria do departamento que ligava para o laboratório, desliga não, nós estamos usando, agora não pode desligar não, esse negócio é sério. Aí nós conversamos com a chefia do departamento, tivemos uma conversa com o reitor da UFMG e decidimos tirar, né, aquele empreendimento, aquela tecnologia dos laboratórios, transportar essa tecnologia para o outro lado da rua. Criamos uma sociedade anônima, depositamos ações da sociedade anônima na fundação da universidade, porque nós estávamos tirando a tecnologia da universidade, e fomos tocar a empresa com poupança de professor. Essa última parte eu não recomendo, não. Foram muitas noites sem dormir. Esse é o que eu contei. E 4 anos mais tarde, ainda que pequena, essa empresa tinha uma particularidade. Ela tinha poucos clientes, todos os clientes eram empresas gigantescas. Os clientes eram assim, UOL, IG, Abril, Odebrecht, Banco Real. As pessoas, né, como é que a gente conseguia esse tipo de cliente? E o jeito que eu arrumei, vem a parte do aprendizado, né? Eu rapidamente aprendi que, olha, não adianta você chegar lá e querer vender para um cliente uma caixa preta, e você falar que a caixa preta é interessante, não adianta. O que a gente fazia era o seguinte, eu prestava para ele 6 semanas de consultoria gratuita. Nessas 6 semanas mais tarde, eu tinha que dar uma resposta. A resposta para ele é que, olha, aqui está o processo ou o problema que a sua empresa tem, que pode ser acelerado com a minha tecnologia. E aí você decide se você compra ou não. E nossa taxa de acerto era altíssima. Porque a gente sempre encontrava, né? Tinha processo acontecendo, eu acho que até hoje ainda acontece, talvez menos, mas tinha processos acontecendo que eram completamente inacreditáveis. Um era assim, você vai entrar na concorrência para a construção do metrô da cidade de São Paulo. Então você tem que mostrar competência técnica. Mostrar competência técnica, o edital tem certos requisitos, como, por exemplo, você tem que mostrar competência em perfurar túnel num determinado tipo de terreno. Mas se você vai na documentação de uma empresa dessa, uma empresa de engenharia grande, eles têm prédios de documentos. Certo? Você pensa em diagrama elétrico, diagrama hidráulico, planta de arquitetura, né, especificação de construção, são centenas de milhões de documentos. Mas não tem lá dentro, no meio daquela montanha, um projeto que diz construção de túnel nesse tipo de terreno. Tem construção da estrada de ferro Belém-Santarém. Então, como é que eles achavam, né, o documento que mostrava a competência técnica? Contratavam empresas que vinham com grupos de humanos, 50, 20, 30, 40 meninas, entrava dentro de um prédio com tudo impresso, sabia abrindo documento e lendo. Eu olhei para aquilo e falei, não, eu posso fazer melhor. Esse foi um dos casos de sucesso que a gente rapidamente mostrou que você podia fazer muito, muito melhor. E nessa empresa existia, e em 2004 eu recebi uma chamada telefônica de um brasileiro, Luiz André Barroso, que tinha feito doutorado na mesma época que eu fiz, também em Los Angeles, eu fiz na UCLA, ele fez na Universidade da Southern California, e ele falou que queria conversar, e eu não entendia o que ele falava, né, que queria conversar. Aí uma delegação do Google acabou vindo a Belo Horizonte, uma conversa, um mês depois nós tínhamos uma proposta. E o que Google viu no Brasil, né? Por que o Brasil? O que o Google viu um grupo de engenheiros, que originários da academia. Esse grupo de engenheiros tinha criado uma empresa de busca, que é um negócio pouco comum, né? Você na academia sair para fazer um protótipo, particularmente no Brasil. Estava vivo, tinha uma empresa que estava viva, que estava fazendo negócio, né? Que publicava frequentemente, como nós continuamos a ser um grupo acadêmico, os engenheiros continuaram a ser alunos de pós-graduação, a gente publicava frequentemente, com alta visibilidade. Isso para o Google é muito claro o que estava acontecendo, né? Então, o que o Google viu foi um conjunto de pessoas que tinham competência técnica. E se você me perguntar, o que possibilitou ao Google ter a trajetória que tem? É uma combinação de 2 fatores.
Primeiro é a qualidade das pessoas que estão na empresa. A gente faz um trabalho imenso. Eu tenho passado os últimos 10 anos da minha vida viajando esse país para tentar identificar talento. Não é uma tarefa trivial. E uma vez que você identifica o talento, como é que você dá para esse talento as condições, né, deles trabalharem, e trabalhar de uma forma em equipe, trabalhar de uma forma colaborativa. Tem um esforço danado. Quando você identifica pessoas de alto talento, em geral, têm grande ego, né? Vem com talento, infelizmente. E você tem que aprender a domar o seu ego, né? Sem você domar o seu ego, sem você controlar o seu ego, você não consegue trabalhar em equipe de forma efetiva. Sem trabalho em equipe de forma efetiva, você pode ter os melhores engenheiros do mundo, que a mágica não acontece. Como um homem de negócio, eu tive que aprender a ser um homem de negócio. A primeira conversa que eu tive com o Larry, ele me fez umas perguntas, e eu falei com ele: olha, Larry, eu não sei, eu não sou um homem de negócio, eu sou um professor, que acontece, está lá. Ele levantou o olho, olhou para mim e falou assim: uai, eu também. E é a mais pura verdade. Então, você tem que aprender, né, a se tornar um empreendedor. E esse aprendizado requer fundamentalmente humildade. Eu tenho uma metáfora para exprimir o que eu falo com vocês, levantar uma empresa do chão, como muitos de vocês devem estar tentando fazer, eu espero que muitos estejam tendo sucesso, é uma tarefa não trivial. A gratificação do processo é o aprendizado, tanto que você cresce na jornada, né? Muito mais importante do que... Tanto que você cresce na jornada como pessoa, como indivíduo, você vai ficar muito mais preparado para tocar qualquer outra atividade profissional que você tenha na sua vida, você vai ficar melhor preparado para tocar suas relações pessoais, você vai ficar melhor preparado para conviver com seus amigos, você aprende a ser humilde. E a metáfora que eu tenho para isso é o seguinte: você levanta de manhã, ou eu levantava de manhã, e me olhava dentro do espelho, via meu reflexo lá, e acontecia o seguinte diálogo, né? Primeiro eu falo para meu reflexo dentro do espelho: olha, eu sei que hoje você vai ficar furioso. Você está querendo fazer um negócio que é difícil, o negócio não é trivial. E eu sei que você vai querer, né? Você vai querer xingar, você vai querer mandar as pessoas para aquele lugar. Mas, por favor, não faça isso. Se você fizer isso, eu não tenho como fazer o meu trabalho. Você faz o seguinte: você fica aí dentro do espelho e deixa eu fazer o meu trabalho. De noite eu volto aqui, nós conversamos de novo, você pode xingar quem você quiser. É isso aí, né? Esse aqui é a equação de humildade que é fundamental. Quando o Larry e o Sergey vieram nos visitar, uma coisa que o Larry repetiu assim, várias vezes, que me marcou muito, é: we were very lucky. We were very lucky. E essa compreensão, né, quer dizer, uma coisa monumental como o Google acontece, você tem as pessoas estão bem preparadas, mas elas estão no lugar certo na hora certa, né? E estar no lugar certo na hora certa não é resultado de um plano, né? É resultado de um conjunto de acasos, né? Então, concentre-se no processo de aprendizagem. Acho que essa é a grande justificativa para a empreitada. Uma outra coisa que você observa, quando as pessoas me perguntam por que Brasil, né? O Brasil é um país que a gente se vende muito mal, né? A gente precisa se vender muito melhor do que a gente se vende. Eu tive um chefe americano e eu perguntava para ele assim: fecha os olhos e me responde o seguinte: Brasil, quais são as primeiras duas coisas que vêm na sua cabeça? E a resposta é violência urbana e mulher pelada. E eu acho que em ambos os casos, né, é resultado de como nós nos projetamos para o exterior, e a gente precisa mudar isso radicalmente, né? Particularmente no segundo, violência urbana é um problema que a gente tem, né? É um problema não trivial, um problema super complexo, mas particularmente no segundo caso, eu acho que essa imagem, ela não tem nada a ver com o que acontece no chão, nesse país, no dia a dia, né? O Brasil é um país que as pessoas trabalham em média 44 horas por semana, muitos de nós trabalham muito mais que 44 horas por semana, só uma nação ordeira, uma nação de gente que quer melhorar de vida, gente que trabalha muito, desde os mais criativos, os melhor formados, até o homem mais simples no chão. O brasileiro tem uma aspiração tremenda de melhorar de vida, e essa que é a imagem que a gente tem que projetar para o mundo, mas essa imagem passa desapercebida. Então, como é que, né, as pessoas me perguntam, por que Brasil? Uma das coisas que eu gosto de mostrar é isso aqui. Isso aqui foi um estudo que foi feito alguns anos atrás por uns colegas,
Começou de uma discussão que eu tive com o professor Edmundo. E o que isso aqui mostra é a comparação de produtividade, ou artigos publicados em ciência da computação, por professor por ano, comparando universidades norte-americanas, europeias e brasileiras. E as brasileiras estão aí no meio. Então, você já vê assim, né? É comparável. Né? Embora as americanas estejam claramente na frente, os americanos têm as melhores universidades, é comparável. Né? Isso aqui é o número de alunos formados em pós-graduação em computação por professor por ano. E, de novo, os brasileiros estão aí. Eu tenho um brasileiro aqui, número 2. E por quê? Por que essas coisas acontecem no Brasil? E eu tenho pensado sobre isso. A minha resposta é: o Brasil tem um programa de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior que funciona mais ou menos o seguinte. Se você é brasileiro e você for aceito numa instituição, né, de pesquisa de primeira linha no mundo para um doutorado, o contribuinte brasileiro vai pagar a conta. É o único país do mundo que eu sei que implementa um programa dessa envergadura na escala que o Brasil roda, pelo tempo que tem executado. A gente tem feito isso ao longo de 50 anos. Olha que a gente atravessou ditadura, governo militar, nós atravessamos democratização, períodos de altíssima inflação, e esse programa foi mantido. E se você, como nação, você executa um programa de formação de pessoas por meio século, os resultados aparecem. Isso para mim é uma amostra clara de que esse desconforto que às vezes a gente tem, de que o Brasil é um país do futuro, não é? Dá para fazer, não é? É completamente sem sentido toda vez que a gente implementa programas nesse país, de médio e longo prazo, que são sistematicamente financiados, o resultado aparece. Então, hoje o Brasil tem, né, uma massa crítica, uma massa crítica pequena, mas já tem uma massa crítica. E em setores particulares, essa massa crítica é bastante densa, e quando essa massa crítica encontra condições adequadas, a mágica acontece. Google acabou adquirindo, né, a empresa em junho de 2005. Né? Essa empresa se tornou, como o André falou, no escritório de engenharia da Google para a América Latina. Tem mais de 100 engenheiros trabalhando lá. Esses engenheiros não trabalham em em problemas locais, não faz sentido no modelo de negócio do Google. Os problemas são todos globais. Para vocês terem uma ideia do impacto que foi gerado. Então, aconteceu algo particular aqui, que foi o seguinte: quando nós chegamos no Google, nós estávamos trabalhando no problema de busca na web há mais ou menos 8 a 10 anos. Aí eu já estava pensando nesse problema há 10 anos, e a empresa, né, trabalhou nesse problema efetivamente por 5 anos. Então, se você trabalha durante tanto tempo no mesmo problema, mas isolado, e nós estávamos aqui no Brasil, você tem soluções, são diferentes. Quando nós viemos para o Google e começamos a explorar, né, o que a gente fazia umas perguntas dentro da empresa, eu obtinha umas respostas, a gente olhava e falava: mas não pode, vocês não estão usando isso? Não. Né? E a gente ia tentar e rapidamente nós percebemos que havia muito espaço para melhoria, e Mountain View também percebeu, muito cedo. E Mountain View falou: não, nós vamos decidir, não é um movimento comum, busca uma tecnologia muito central para a empresa, mas nós vamos fazer um investimento nesse grupo do Brasil. Hoje nós temos mais de 60 engenheiros que trabalham na máquina de busca principal do Google. O impacto é da seguinte magnitude: qualquer consulta feita por qualquer usuário, em qualquer língua, em qualquer parte do mundo, tem entre seus 10 resultados um resultado que foi colocado lá por um programa escrito em Belo Horizonte. Então, assim, nós podemos fazer. Nós, enquanto brasileiros, temos que entender isso. Nós podemos fazer. Acho que essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Uma mensagem fundamentalmente de otimismo e de acreditar no potencial de vocês. André. Pessoal, eu vou começar aqui perguntando, porque acho que terminou num momento que é bem oportuno. Como é que faz para ter mais Aquans aqui no Brasil?
Como é que a gente produz startups que entreguem tecnologias de ponta, com escala de mercado global, capazes de gerar impactos como esse que você falou agora, né? De qualquer busca no mundo ter como resultado algo que é produzido aqui no Brasil. Deixa eu fazer um disclaimer antes de eu te dar a resposta. Então, o que eu vou falar reflete minha opinião pessoal, não necessariamente a opinião da empresa, né? Mas eu tenho pensado muito nesse problema, né? Por que a gente não tem dezenas, centenas de empresas, né, como essa, particularmente em volta das principais universidades do país e nos grandes centros urbanos? Existem algumas coisas que precisam de ser mudadas. Uma coisa que eu acho que é fundamental, você já ouviu isso, o que acontece se 3 de nós, eu e o André resolvemos fazer uma empresa. Aí... E aí a gente convida a Rosa, o Álvaro, a Fernanda e o Marcelo. Nós somos 6, eu e ele somos fundadores. 2 anos depois, a gente chega à conclusão que não vai funcionar. Nós vamos fechar a empresa. Qual que é o tamanho do nosso passivo? Por que tem passivo? Não, né? Nós prometemos para eles 4 que, se der certo, a gente, né, dá um pedaço da empresa para eles. Se deu errado, não tem nada para dar para eles. Por que nós não podemos simplesmente fechar a empresa? Entre outras coisas, você tem um passivo trabalhista. Aí você pode reclamar 10º, você pode reclamar fundo de garantias, pode reclamar... Mas como é que tem um passivo trabalhista, né? E o que acontece, então, nesse processo é que existe uma penalização enorme da falha. Não, se você quer centenas de empresas, você não pode penalizar a falha. Porque nós sabemos bem, né, quando você cria essa empresa, a chance de sucesso é pequena, né? Esse processo é normal. A falha é um processo normal, né? A gente conhece empreendedores de sucesso hoje que tiveram que criar 4 empresas antes de chegar na 5ª empresa. Então, você não pode penalizar a falha. Então, a gente precisa de trabalhar, né? Está aqui o Marcelo, que trabalha com policy do Google. A gente precisa fazer um trabalho de educar os congressistas, educar os representantes do povo, que existe uma realidade nova, existe um mundo de alta tecnologia, um mundo muito veloz. Para a gente ter sucesso, a gente tem, como o André está sugerindo, tem que criar não umas poucas empresas, mas centenas, milhares dessas empresas, e só é possível se a gente não penalizar a falha. Outra coisa, a gente tem que ter canais para financiamento, né? E eu acho que a gente tem tentado, ao longo dos anos, muitas vezes com apoio governamental, criar essas linhas de financiamento, mas eu acho que a gente comete na minha visão, comete um erro estratégico, que as linhas de financiamento, elas são sempre via governo e via órgãos de governo. Quando eu acho que funciona melhor se você tivesse linhas de financiamento via mercado, né? Como é que você... Tem que ser algum programa de estímulo, de isenção de imposto, né, em que o dinheiro é canalizado de baixo para cima nessas empresas, né? Pessoal, antes de eu passar, eu queria fazer mais uma pergunta, que eu acho que eu tenho muito interesse, a gente já conversou diversas vezes sobre isso, né, professor? Que diz respeito principalmente às startups que já estão em fase, talvez, de crescimento, né? E aí os passivos de engenharia que vão ficando pelo caminho, né? Então, eu tenho muito interesse em saber a sua opinião, professor. Como que a gente cria uma cultura nessas startups, uma cultura de engenharia que também privilegie o pensamento de longo prazo, né, do desenvolvimento do produto, né, e, ao mesmo tempo, que seja colaborativa e desafiadora para que os talentos permaneçam ali motivados pelo desafio, né? Então, existem engenheiros no Google hoje que são pessoas que trabalharam há 10 anos, há 11 anos, né, que continuam sempre muito motivados ali, tanto pelo desafio tecnológico, quanto pela própria cultura do time de engenharia que você tem lá, né? Como é que você mantém essa cultura no lugar certo, da forma que ela gere sempre inovações e melhorias importantes, não só para o desenvolvimento da empresa hoje, mas pensando nessa escalabilidade, que é o que toda startup deseja, né? A liderança, André, ela tem que ser no chão, né? A única forma de você liderar um time de engenharia é você estando lá no chão, à frente com eles, né? Tem a questão de você vencer o ego,
tem a questão de você ter uma lógica que seja uma lógica horizontal, né? Eu costumo dizer que, se você for dentro do Google hoje, você vai passar uma tarde dentro da empresa. Você não pode fazer nenhuma pergunta, mas você pode entrar em qualquer reunião, você pode ouvir. E, ao final do dia, você tem que responder a seguinte pergunta: quem que é o responsável pelo escritório de engenharia? Eu acho que boa parte do tempo você vai ter dificuldade. Alguns vão entender o que está acontecendo, mas boa parte do tempo você vai ter dificuldade. Por quê? Porque tem muita reunião. Às vezes tem uma reunião com 20 pessoas em que, né, o principal interlocutor é um engenheiro jovem, um engenheiro de 23 anos, 24 anos, e é desenhado para ser assim mesmo. E eu não posso utilizar da minha posição hierárquica para impor uma posição, uma opinião, para estabelecer, né, o que é a agenda. Eu tenho que funcionar muito mais como elemento facilitador, né? Isso é um negócio que se aprende fazendo, né? Não tem outro jeito. Eu acho que, se você olhar as empresas de startup, a cena hoje é bem melhor, a cena no Brasil já é bem melhor do que era, né, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Você tem um conjunto grande de startups na Grande São Paulo, tem na Grande Rio de Janeiro, tem um movimento muito interessante em Belo Horizonte chamado de São Pedro Vale, que o André conhece de perto, tem uma cena interessantíssima em Florianópolis e outra no Recife, lá no Porto Digital. Tem outras iniciativas no país, mas esses casos são os que mais me chamam a atenção. Então, existem essas empresas e elas estão crescendo, e como o André disse, muitas vezes elas estão crescendo, mas elas não têm uma plataforma de engenharia que dê escala, porque quando você tem uma plataforma de engenharia que dê escala, o que acontece é que quanto mais você cresce, o seu custo marginal por transação cai, porque a tecnologia te permite escalar rapidamente a um custo marginal cada vez menor. Se você não tem essa plataforma de tecnologia, isso não acontece, seus custos sobem linearmente com a sua receita mágica, não acontece. E aí, onde que a gente... Então, o empreendedor, o jovem que fundou a empresa, que nem sempre é da computação, ele tem que entender que ele tem que ter um investimento em engenharia. Uma vez que ele entende isso, onde que você vai buscar os engenheiros? Então, onde que eu busco os engenheiros? Eu busco engenheiro na universidade. Por que eu busco os engenheiros na universidade? Uma das razões é outra distorção que existe, né, no tecido social brasileiro, que é o seguinte: você tem o estudante brilhante, ele faz vestibular, ele é muito bom aluno, ele forma, e o que ele é estimulado a fazer? Ele é estimulado a fazer concurso público. Gente, quantos de vocês já passaram por essa experiência na família, né? Eu na minha família somos 4 filhos, os 4 fizeram concurso público. Não tem nada de errado com você ir para o funcionalismo público, não, e o funcionalismo público precisa de gente brilhantes também, mas esse não pode ser visto como a principal alternativa para os filhos de classe média que formam nas melhores instituições do país, financiadas pelo contribuinte. Então, a gente tem que romper esse ciclo, né? Essas cabeças, elas têm que ir para o setor produtivo. Então, a gente tem que ir lá, na universidade, que é o que eu faço. Então, minha recomendação para o empreendedor, o pessoal de recursos humanos, ele próprio tem que ir lá na universidade, ele tem que dar palestra lá, ele tem que explicar como é que a empresa dele está crescendo, ele tem que explicar, ele tem que vender o sonho. Lembra da passada de como é que você, no início, você é um tecnólogo, né? Você criou lá um negócio, você não dorme, você fica lá dentro da você cria um protótipo, né? Agora você tem que dar uma passada, você tem que se empreender o seu negócio, sem esse passo isso não acontece. E o principal passo no empreendimento de tecnologia é encontrar pessoas, na minha cabeça. Número 1. Você tem que encontrar as pessoas certas e criar uma cultura em volta delas. Então, ele tem que se lançar e falar, não, eu tenho que vender em São Paulo, eu não vou no laboratório, eu não vou lá na USP ou lá na Unicamp fazer palestra. Não mexe com vender, não. Vai lá, você encontra o cara vai te ajudar a acelerar, o resto da mágica acontece. Pessoal, perguntas, por favor, fiquem à vontade, senão eu vou continuar perguntando. Se puder dizer o seu nome, por gentileza. Olá, meu nome é Clóvis Lapastina. Na realidade, aqui é muito de cunho, de curiosidade pessoal mesmo, né? Você falou de um test drive de 6 semanas, e eu acho que isso foi fundamental para gerar credibilidade.
naquele momento, né? E eu tenho duas perguntas. Uma é, como é que você chegou nessas 6 semanas? Como é que você imaginou que em 6 semanas era o tempo suficiente? E para quantas empresas você investiu 6 semanas? Ótima pergunta. É tentativa e erro, né? Essa é a primeira coisa. Uma coisa que é fundamental numa empresa de tecnologia é pensar estrategicamente, né? Mas você só consegue pensar estrategicamente se você tem paz de espírito. Então, quando a gente começa, o que você tem? Você tem contas a pagar e 0 de receita. Então, como é que resolve esse problema no Vale do Silício? Investimento de angel, né? Você vai lá e investe na empresa. Começa pequeno, né? O primeiro investimento na Google foi acho que $100 mil, né? Depois, o investidor que investiu $100 mil foi atrás da Sequoia e da Kleiner Perkins para um investimento muito maior. Aí receberam um investimento de milhões e aí você tem tempo para pensar em empresa. Você tem que ter tempo para pensar. No nosso caso, o que aconteceu foi que nós sobrevivemos aquele primeiro ano, milagrosamente. Até hoje eu fico pensando como é que nós sobrevivemos aqueles primeiros anos, né? E nós vendíamos, nós tínhamos uma máquina de busca, nós vendíamos tecnologia de busca para grandes portais. Então, nós vendemos uma solução para o UOL, vendemos uma solução para o IG, na época o Google não estava aqui, e esses portais que usavam, eles tinham uma caixinha de busca lá que permitia os usuários fazer busca no Brasil. Mas aquilo era um modelo de negócio que ia se esgotar com o tempo, né? Porque hoje o Google faz parceria com essas empresas. Mas quando nós fizemos isso, nós tínhamos uma receita recorrente, aí nós começamos a pensar a empresa, né? E na minha cabeça foi, não, tem que ir para o... Eu não gostava da ideia de vender propaganda, eu falei, não, tem que ir para o mercado corporativo. E aí a tentativa e erro, né? Você vai ver o que funciona. A gente tentava vender a tecnologia, vinha sempre a mesma pergunta, né? Mas para que serve a tecnologia, né? Era uma tecnologia de busca 15 anos atrás, era um tempo completamente novo, eles não sabiam para que servia, nós também não sabíamos, não, né? Nós sabíamos que você podia fazer consulta, né? Mas não sabia para que servia, não. E aí o processo de tentativa e erro, uma das coisas que eu descobri com o pessoal da ciência da informação na UFMG, é que você consegue produzir uma taxonomia, né? Que é você descrever o negócio de uma empresa, os processos de uma empresa, através de uma hierarquia de classes. Uma taxonomia, basicamente, é uma hierarquia de classes, onde o que está mais alto é mais genérico, até para o mais específico. E uma vez que você tem essa taxonomia, e eles conseguem fazer isso num prazo aí de 4 a 6 semanas. Tá? Uma vez que você tem essa taxonomia, e o custo é relativamente modesto, eu começava assim, eu ia para a empresa e falava, por exemplo, eu fui para Abril, na época o meu interlocutor era o Hélio Grovitz, e o Hélio é um jornalista que tem uma cabeça de tecnologia, né? E você tem interesse numa taxonomia? Ah, não, está legal, né? A gente tem uma organização, né, do que são os assuntos, né, que a revista Exame trata. E de posse dessa taxonomia, nós fizemos o seguinte exercício. Nós usamos uma tecnologia, né, chamada de classificação automatizada, que você pode pegar documentos e inserir nessa taxonomia. Aí nós olhamos, tem o portal Exame, né? E nós falamos, mas no portal Exame tem também consultas, né? O usuário não faz consulta no portal. Cada consulta pode ser vista como um documentozinho, né? Um documento de 2, 3 palavras pequenas. Então, eu posso classificar as consultas também. Quando nós fizemos isso, né, eu virei para o Hélio e falei assim, Hélio, você sabe qual que é o segundo tópico mais buscado por seus usuários? Pois não, Beatriz, eu nunca pensei nisso, não. MBA na área de tecnologia. Você sabe quantos % dos artigos escritos pela Exame nos últimos 15 anos estão cobrindo esse tópico? 18% das suas consultas são isso. É menos de 0,5% dos artigos. Ele falou, como? Eu falei, pois é, vendeu. Mas é um processo, é um aprendizado, né? Quer dizer, nós não chegamos. Aí, à medida que você vai fazendo isso, e você mesmo vai aprendendo, né? Falando assim, olha, às vezes você vai numa empresa e você não encontra, né, uma boa aplicação da sua tecnologia, você fala que, olha, eu não tenho como te ajudar aqui, não, e vai para outra, né? Que é melhor você não fazer uma venda ruim, né? A gente fazia boas vendas, quando você faz boas vendas, você começa a ter os efeitos de rede, né? Que são pessoas, clientes, que agora falam bem da sua tecnologia, falam bem do seu serviço. Perguntas?
Ok, professor, Sim. meu nome é Luciano Palma. Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Não, meu prazer. Voltando na questão de buscar talentos na universidade, eu sou engenheiro, formado já há bastante tempo, não vou entregar a idade aqui, mas uma coisa que eu percebo, olhando para os meus colegas, tenho obviamente muitos amigos engenheiros, é que a maior parte dos engenheiros que se manteve com uma veia técnica, hoje está remediado. E aqueles que realmente fizeram sucesso financeiramente falando são aqueles que foram para a área de vendas, né? Então, parece que existe um estímulo para que o universitário vá mais para uma área comercial do que uma área técnica, porque é onde está o dinheiro. Como a gente pode estimular, né, esse universitário que ainda está com toda a tecnologia na cabeça e com vontade de usar, a realmente usar essa tecnologia, ao invés de ser seduzido pelo dinheiro para ir para a área de vendas? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta mais simples e direta para a sua pergunta é compartilhar o sonho com eles, né? Porque se você está fazendo uma empresa, você tem um sonho, né? É ir lá e compartilhar o sonho com eles, né? E ver quais daqueles que vão sonhar com você, né? A gente tem feito um trabalho muito intenso com o Departamento de Ciência da Computação do ITA, né? E a razão, primeiro que o ITA tem um processo seletivo muito duro, então tem gente altamente qualificada. Mas grande parte dos engenheiros formados no ITA vão para o mercado de consultoria, para o mercado financeiro, né? E o pessoal do ITA, é ótimo que eles têm um impacto grande, né, na economia do país, mas você gostaria de ver mais gente na área técnica. E o que o Google faz é oferecer uma via alternativa, né, em que você possa, né, instilar esse sonho entre aqueles alunos, né? A escolha, frequentemente envolve o estudante pensar mais a longo prazo, né? Então, frequentemente, ele deixa dinheiro na mesa, né? Não, um jovem de 23 anos, depois de estudar 5 anos num colégio duro como o ITA, vai deixar? Vai sim. Se você compartilhar o sonho com ele, se você fizer sonhar, ele deixa. Eu tenho inúmeros exemplos. E quando eles tomam esse passo, né, aí começam a acontecer coisas muito interessantes, né? Eles começam a entender as possibilidades, eles começam a entender o quanto eles aprendem nesse processo construtivo, aí eles não querem sair, tá? E se você tenta com 10, 20, 30, e se 5, 8 ficam com você, eu acho que já é um grande sucesso. A gente tem que gerar os casos de sucesso, porque os casos de sucesso é que vão fazer com que as novas gerações olhem para eles e falem... Oi, bom dia. Meu nome é Ivan. Sou engenheiro também formado há um certo tempo, e nas minhas empreitadas, acho que mudando um pouquinho de assunto, mas nas minhas empreitadas aí com protótipos, startups, às vezes a gente tem que recorrer a artigos acadêmicos, e muitas vezes, mesmo em revistas de mais relevância, você vê muito artigo ruim, onde o cara esconde uma parte da solução, ou mesmo puro bullshit. É meio difícil, né, de lidar com essa área, de fazer essa ponte entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo, vamos dizer assim. Se você fosse um ditador benevolente aí do mundo acadêmico, que sugestão ou medida você tomaria para melhorar um pouco esse cenário, se você enxerga ele da forma como eu enxergo atualmente? Ótima pergunta. Vamos pensar as grandes universidades brasileiras, né, que estão envolvidas com geração de conhecimento, públicas ou privadas, elas têm financiamento do contribuinte, de uma forma ou de outra. Mesmo as privadas, os projetos de pesquisa acabam sendo financiados pelo contribuinte. Qual que é a razão para o contribuinte financiar uma entidade de pesquisa? Né? Então, tenta responder essa pergunta na sua cabeça, né? Suponha que o Congresso, num momento difícil como esse, fala, não, por que não corta o diretor de pesquisa? Né? Por que não? E se você perguntar para mim, enquanto professor universitário, a razão, né, a gente gera conhecimento que é útil para a sociedade, né? E é útil como? Né? Uma das formas é formar gente, né? Que é um processo lento, etc. Mas para formar gente, você não precisa fazer pesquisa, né? Então, a resposta do contribuinte foi, beleza, tudo bem. Então, nós vamos continuar financiando a USP, o professor da USP agora vai passar 20 horas de aula em sala. Né? Uma resposta perfeitamente lógica, né?
Então, eu acho que a universidade ela tem que se mover no sentido de levar parte desse conhecimento mais rapidamente, para entregar parte desse conhecimento de volta para a sociedade. Como é que você faz isso? Você faz isso com atividades de consultoria, né? Existe uma certa resistência no país ainda, mas existem largos passos, né? Não sei se foi final do ano passado ou início desse ano, a então presidente Dilma assinou uma lei, né, em que essa lei flexibilizou tremendamente o papel de um agente universitário, de um professor universitário, enquanto consultor, enquanto diretor de uma empresa, enquanto sócio de uma empresa. Então, hoje você pode, enquanto funcionário público, enquanto professor universitário, enquanto professor pesquisador, sair, participar ativamente de uma empresa fora do campus, por um prazo determinado, e pode se tornar sócio dessa empresa. Você tem que olhar os detalhes. Então, eu acho que já existe uma consciência que a gente tem que mudar isso. Mas não existe outra... Quer dizer, o empreendedor é o inconformado, né? O empreendedor é o que de certa forma, ele quer romper com as regras, ele quer romper com as convenções, romper num bom sentido, né? Não fazer nada de errado, não, mas você quer avançar o estado de coisas, né? E parte do trabalho é ir até as instituições, você vai conversar com dezenas de professores, você vai se surpreender que vão ter alguns deles que vão te dar uma resposta, é com esses que você tem que engajar primeiro. E aí, iniciar um processo construtivo, né? E esses casos de sucesso, né, e o nosso caso é um caso de sucesso desse, esses processos construtivos é que vão dar o caminho para outras oportunidades. Mas eu acho que a cena mudou muito nos últimos 10 anos, então eu estou otimista. Se você conversar com as pessoas que trabalham comigo, elas vão falar que eu sou um eterno otimista. Bom dia, meu nome é Ranieri. Eu queria fazer só uma pergunta bem simples. A opinião do senhor a respeito da questão de patente. Se em algum momento o senhor se preocupou em questão de patentear, vamos supor, você cria um produto inovador e aí tem aquela preocupação básica de, às vezes, acabar vazando, roubando. E tem essa questão de hoje em dia ser muito forte, às vezes a gente até vê isso em filmes. E se realmente a patente, na opinião do senhor mesmo, ela é algo que compensa, porque é um processo muito lento e tudo mais, principalmente no Brasil, tem diversas limitações. A partir de que período, por exemplo, um empreendedor, se caso compensa, ele deve investir em patentear? A partir de que momento compensa fazer isso? Se compensa realmente fazer isso? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E se importar bastante. Só a opinião do senhor. Essa pergunta tem muitos ângulos e é difícil a resposta, né? Não tem uma resposta simples. Tem muita gente que é muito crítico do sistema de patentes, né, pelo mundo afora. Em algum momento, somente, né, depois que a empresa tem um certo tamanho, ela tem que se proteger, né? Se esse é o processo regulamentar, ela tem que engajar o processo regulamentar, ela não pode dizer, olha, o processo existe, mas eu não quero patentear, então, porque você fica numa posição muito vulnerável. Para uma empresa nascente, acho que o mais importante é se mover rápido. Né? Não adianta você patentear se você não estiver se movendo rápido, particularmente em tecnologia, né, André? Né, as coisas mudam muito rapidamente. Então, existem tantos exemplos, né? Por exemplo, quando a Google veio nos visitar, o principal instrumento para fazer chat entre grupos era o BlackBerry. Né? BlackBerry estava a primeira vez que eu vi um BlackBerry, eu falei, nossa, que negócio legal, nem sabia que isso existia. Né? E a empresa, né, ela tem uma passada aí que ela não acompanhou, né? Ela não acompanhou, alguém inovou, acabou. Então, acho que é muito mais isso, né? E o processo de inovação é muito mais atrair talento, fazer com que esse talento funcione de forma harmoniosa, e é muito importante a noção de diversidade. A gente tem uma tendência de contratar pessoas que refletem o modus pensandi, né, que nós temos. Não ajuda, não. Você tem que contratar, você tem que, né, aprender a conviver com pessoas que são muito diferentes de você.
Oi, meu nome é Márcio Duarte. A minha pergunta é, olhando para o mercado de startups no Brasil, qual é a sua opinião para uma linha de empreendedor mais voltado à computação cognitiva? Você está falando de inteligência artificial, machine learning, né? Exato. Eu acho que as universidades, se você olhar no contexto de ciência da computação no Brasil, você vai ver um número cada vez maior de grupos preocupados com o uso de técnicas de machine learning em ambientes diversos, né? Tem acontecido uma revolução aí no que a gente chama de Deep Neural Networks, né? Essas redes neurais a gente chama de deep porque elas têm várias camadas, né? E essas redes neuronais, elas têm uma particularidade que existe uma possibilidade de você fazer o que a gente chama de reinforcement learning, em que ela aprende com o resultado de uma operação. Deixa eu dar um exemplo para você. Pensa num jogo, né? Um jogo igual xadrez ou um jogo igual Go. Go é o exemplo da moda, né? Então, você tem uma intuição, certo? De como é que você treina aquela rede neural. E que você treina como? Você treina com partidas de Go, que estão descritas, que tem um começo, meio e fim, e que você sabe quem venceu. Então, você fala, tem um jogador A, tem um jogador B, e B venceu. E aí você tem centenas de exemplos, milhares de exemplos desses. Aí você treina uma rede. Aí, quando você vai jogar com um humano, como muito bom, você vê que a sua rede neural perde. Aí você fica assim, por que está perdendo? Né? Aí você tenta ver lá nas possibilidades, o que o humano está fazendo que sua rede neural não faz. E aí você começa a ganhar a intuição de como é que o problema é que você tem um espaço de busca muito grande, como é que você corta o espaço para retreinar a sua rede. Então, você agora faz o seguinte, você tem um módulo B, que você treinou com jogos em que você sabia tudo que aconteceu no jogo. Agora você usa a sua intuição e você modifica essa rede B numa rede C. Só que num jogo, você sabe sempre, se você jogar o jogo, você sabe sempre quem está ganhando e quem está perdendo. Né? Ou você sabe sempre se alguém ganhou ou perdeu. Aí você joga B contra C 1 milhão de vezes. Porque está uma máquina. E toda vez que o jogo termina, você registra, C venceu. Naquele 1 milhão de vezes, se C venceu 800 mil vezes, você fala, C é melhor do que B, minha intuição está no lugar certo, tá certo? Agora eu posso usar essa informação aqui para, né, eu posso incluir essa informação em B, então é como se B tivesse, né, você tem o que a gente chama de reinforcement learning, e aí B de repente joga melhor do que antes. Aí você põe B para jogar com humanos, e você vê que B ainda está perdendo, né? Aí você vai lá, olha lá seu espaço de busca, você tem uma outra intuição. Aí você gera D. Aí você põe D para jogar 1 milhão de vezes com B, D não é melhor. Você fala, não é isso, né? Aí você vai. Então, a dificuldade é como é que você repete esse processo quando você não tem uma regra, uma meta-regra que te diz quem é que ganhou e quem é que não ganhou. Aí o problema se torna mais, que é o caso mais comum, né? Eu vou te dar um exemplo na área de medicina, onde a gente tem trabalhado. Eu quero predizer a ocorrência de uma determinada, eu quero ajudar o médico a fazer um diagnóstico, né? O sistema não vai fazer diagnóstico, mas ele pode ajudar o médico a diagnosticar as possibilidades. Você treina uma rede neural com base em diagnósticos anteriores. E aí você pergunta para o médico, está me ajudando? Eu falo, não, me ajuda, mas as coisas que ela me ajuda eu já sabia. Não, então ela tem que ficar melhor, né? E aí você vai lá, pesquisa, e você tem uma intuição. Aí você modifica a sua rede neural de B para C. Mas agora eu não posso jogar uma contra a outra, porque eu não sei se essa aqui está melhor ou não, né? O único jeito é se eu perguntar a pessoas. Mas eu não posso fazer isso 1 milhão de vezes, né? Então tem uma passada aí que a gente não sabe. Mas se você observar nas universidades brasileiras, tem um grupo cada vez maior de pessoas explorando técnicas de machine learning para aplicações diversas. Mais alguma pergunta? Olá, meu nome é Guilherme Almeida,
Obrigado pela apresentação, me identifiquei muito, foi muito inspirador. Todos aqueles que optaram pelo concurso, mas também seguem aí com uma inquietação por dentro. Tenho trabalhado no governo... Eu também fiz concurso. No... Eu sei. Por isso que eu me identifiquei. E também pela essa visão de intrapreneur, né? De buscar transformar internamente, de pensar em soluções. Tenho trabalhado no governo com inovação já faz algum tempo. Eu queria saber de você que ideias ou que valores força, que conceitos você acha que a gente pode trazer para dentro do governo, para a gestão governamental, vindas dessa perspectiva de inovação, de startup, etc. A gente já falou um pouco, né? Eu acho que a gente trabalhar num processo de conscientização que a gente dê condições para que um número maior de pessoas, né, se juntem a nós nesse movimento de empreender, né? E eu acho que tem duas passadas fundamentais aí. Uma vez a gente tem um arcabouço trabalhista, a gente tem que evoluir o sistema trabalhista brasileiro, é um sistema muito bem concebido, né? Um sistema que funciona muito bem no sentido de equilibrar as relações entre empregados e empregadores, mas um sistema que foi concebido em 1942, quando 85% da população brasileira é rural, e hoje nós estamos no século XXI, com web, com internet, né? Então, esse sistema, claramente, ele tem que evoluir, pelo menos, ele tem que ser flexibilizado, pelo menos, para ter uma previsão para esses casos, porque o que acontece é que o caso que a gente observa hoje não tem previsão, né? E o que acontece com a maior parte dos empreendedores é uma solução informal. E a solução informal ela é ruim, porque ela acaba gerando um passivo trabalhista potencial, que é a penalização. E o que a gente não quer penalizar quem se lança, né? Porque quem se lança está deixando de fazer um concurso público, está deixando de se engajar no emprego, está deixando de se engajar na carreira para se lançar. Né? O simples fato de ele dedicar 2, 3, 4 anos da vida dele para isso já devia ser né? A gente não devia exigir mais. Esse é o primeiro. E o segundo é fazer o dinheiro chegar na ponta, né? E aí eu tenho uma crítica minha, né? Uma visão pessoal minha, que eu não gosto da ideia de dinheiro que é canalizado via órgãos de governo. E por uma razão fundamental. As pessoas que estão no governo, em geral, não são as pessoas que estão no chão, né? Que estão vivendo a experiência no dia a dia. E o André sabe disso melhor do que nós. O André não falou da vida dele, né? Mas isso é uma outra história interessante. O André criou um programa de aceleração de startups no governo do estado de Minas Gerais há 3 anos atrás, 4 anos atrás, chamada de CID, que é visto por muitos de nós, inclusive mim, como o maior programa, o melhor exemplo de como rodar um programa desse dentro do governo. E eu acho que o trabalho do André foi muito de baixo para cima, né? E não um trabalho de cima para baixo, né? Então, a gente tem que ter um mecanismo de possibilitar que agentes de mercado invistam nessas empresas, por exemplo, a forma simplista de pensar é isenção de imposto. Eu não tenho uma solução melhor, não, mas eu diria que essas que são as coisas: não penalizar a falha e facilitar o financiamento. Professor, bom dia. Eu sou o Vinícius, obrigado pela aula. Você falou dessa questão, né? Você vem falando dessa questão do próprio sistema e de como o nosso sistema penaliza muito a falha. Algumas indagações, assim, como que você vê a nossa comparação, assim, do como a gente faz negócios aqui no Brasil, né? Mesmo comparando as grandes com as pequenas, né? Eu tenho startup, às vezes eu sinto que existe um medo muito grande das grandes empresas e elas querem, de alguma forma, às vezes, tentar te abafar, né? Como que você vê isso em relação lá fora? E você acha que isso tem ligação muito com um pouco o nosso ego? Você acha que lá fora o ego é menor, é maior? E você acha que também que o nosso sistema brasileiro, com todas essas questões trabalhistas, né? Um sistema que, às vezes, vitimiza demais, né? A gente acaba, às vezes, se vitimizando muito. Eu acho que não é isso, né? Eu sofro isso e muitas vezes eu não quero botar a culpa disso se eu fracassar, entendeu? Eu falo, não importa se eu não tenho padrinho, não importa se eu não tenho dinheiro, eu vou fazer, né? Mas eu acho que isso não é a grande realidade, assim. Eu vejo que ainda muitos empreendedores da minha idade, eles já têm uma grande
uma grande estrutura para manter ele, e isso dá um certo cômodo para ele, e aí se torna difícil ver casos como o do senhor, né? Do nada você construir uma grande tecnologia, uma grande empresa que venha a ser adquirida. Como que você vê isso aqui no Brasil? Como que você vê essa comparação com lá fora, a forma que a gente faz negócios, a forma como a gente inicia e fomenta os negócios aqui? Deixa eu responder. Você abordou vários só, mas deixa eu me concentrar em 2 deles. Primeiro, eu acho que é possível você, como uma pequena empresa, vender produtos e serviços para grandes empresas, né? E eu fiz isso. Tem um aprendizado, e eu acho que a chave do negócio é você se colocar no lado, né, do lado da grande empresa. Quer dizer, se você fosse uma grande empresa, se fosse um executivo da grande empresa, se tivesse que tomar uma decisão e aparecesse lá o André, que você nunca viu, né, com a empresa de meia dúzia de pessoas te vendendo uma tecnologia, existe uma dificuldade do lado de lá também, como é que você trabalha com ele para contornar essa dificuldade, né? Mas, de novo, é possível de fazer. A segunda questão qual é a diferença, como é que funciona aqui versus funciona lá. O que acontece, né, vamos concentrar no Vale do Silício, é que agora ele já tem os casos de sucesso, né? Mas não começou assim, gente. Se você olhar lá a história do David Packard e do Hewlett, que fundaram o HP, né? Tinha um professor em Stanford, um indivíduo, né? O que acontecia? Eles formavam os engenheiros, todas as empresas de tecnologia estavam na costa leste. O que existia de mais legal naquela época era a AT&T. Eles iam trabalhar na costa leste. E eu falava, olha, se todo mundo que forma aqui em Stanford for trabalhar na costa leste, esse estado vai continuar plantando hortifruti grangeiros. Isso é isso. Nós temos que ficar aqui, gente. E ele, iniciativa dele. O David e o Paca e o Hewlett escutaram aqui, ele resolveu, nós não vamos lá para a AT&T, não, nós vamos criar aqui e começar numa empresa na garagem, que acabou se transformando na HP. E aí, a partir disso aí, outros casos aconteceram. Então, de onde você começa? Você começa do começo. E eu acho que o Brasil já começou, né? A gente tem visto aí, de novo, principalmente nessas regiões que tem concentração de movimentos empreendedores, a gente tem visto empresas aí com 20, 30 pessoas dobrando, triplicando de receita no meio da crise. Então, né, eu acho que a mágica está acontecendo. Tem uma diferença no quadro mental que à medida que os casos de sucesso forem acontecendo, aí você tem esse movimento de atração, né? Pessoas que se formam em economia vão deixar de trabalhar em banco de investimento e vão vir trabalhar em startups, que é fundamental, porque o cara tem, né, sabe fazer plano de negócio, tem um conhecimento que você, enquanto tecnólogo, não tem. Advogados vão querer e assim por diante, né? Então, você tem que criar esses casos de sucesso. Tem uma coisa que é diferente na cabeça do jovem empreendedor, pelo menos o americano, que eu conheço mais de perto, e o brasileiro. E eu sei disso porque, né, eu sei como que eu me comportei. O Brasil é um país muito fechado. E quando a gente diz que é fechado, tem um conjunto de regulações que fecha, a gente é voltado, né, a integração com a América Latina, com a América do Sul é muito pequena, né, a gente costuma dizer que o Brasil está de costas para a América do Sul, quando devia estar de frente. Tem um oceano entre América do Norte e Europa, e isso... Nós temos um sistema, né, legal que, de certa forma, reflete o nosso modus pensantes, né? Então, a primeira reação do empreendedor brasileiro, vão vender no mercado brasileiro, foi o que eu fiz durante um bom tempo. Nem pensa em vender no mercado externo, né? E o americano, não. O americano, né, o empreendedor, ele já nasce com o propósito de vender no planeta. Né? E a gente tem que vencer isso. Eu acho que tem largos passos sendo dados aí, né? O André foi um dos grandes estimuladores disso. 3 anos atrás, você levou quantas empresas para o Vale do Silício? Mas mais do que isso, a gente trouxe muitas empresas de lá para cá também, né? Para tentar ajudar justamente essa mudança de paradigma, né? De pensar que a gente tem que estar conectado como um ecossistema no mundo inteiro. Acho que o próprio campus é um expoente disso, né? A gente está numa rede que tem campus ao redor do mundo e que, de uma forma, estão conectados dentro desse pressuposto de que startups nascem para serem globais. Né? Mas por que você vai vender um produto ou um serviço, qualquer coisa, ou que você vai disponibilizar algo que tem audiência, que depois você vai pensar, né, em alguma forma de monetizar a audiência. E você disponibiliza isso no Brasil. Qual é a dificuldade de fazer isso na França?
Você tem que ir lá na França montar uma operação naval? Não, você tem que ter o site em francês, é só isso. Né? Então, por que a gente não faz? Tem né? E se você não faz, aí você deixa, né, de tirar proveito dessa plataforma de tecnologia, né, essa plataforma que garante, né, essa possibilidade de centenas de milhões de pessoas participarem, você não engaja essa plataforma, você fica limitado. Né? Por que você tem a plataforma cobre o planeta, e o custo de você sair do Brasil é marginal, por que você fica centrado no Brasil? É aí que vem, né, eu morei muito tempo no exterior, né? Fiquei 6 anos fora. Eu costumo dizer que o resultado disso é: eu nunca mais vou ser o brasileiro que eu fui um dia. E eu nunca vou ser americano, né? Você fica assim, você fica meio ali no meio do... porque você tem uma compreensão muito aguda do quão melhor o Brasil poderia ser, e o Brasil poderia ser muito melhor sem recursos adicionais. A gente tem os recursos, a gente tem as pessoas, né? O que a gente precisa mudar é a percepção na cabeça. E aí, mudar a percepção na cabeça, você precisa mudar a percepção na cabeça de dezenas de milhões de pessoas. E aí é difícil, porque você tem, né? Você não tem como ir uma a uma. Mas voltando aí para a minha mensagem de otimista, está melhorando ou não? Eu vendo os meus filhos, né? Eu tenho dois filhos jovens, vendo o que aconteceu nesse país em 2013, né? Foi um movimento fundamentalmente liderado por jovens, né? Com uma onda de indignação, né? Eu acho que está melhorando. Eu acho que essa geração que está vindo aí é uma geração muito diferente da nossa geração. Eu acho que eles vão transformar esse país para muito melhor. Pessoal, a gente até passou um pouquinho da hora. Eu queria agradecer demais o professor pela disponibilidade. E eu costumo dizer que o professor Berthier é um desses casos ocultos de histórias que a gente precisa trazer luz, porque elas são muito inspiradoras. Acho que vocês puderam ouvir um pouco, mas iguais a essa, tem várias outras que ele poderia compartilhar com a gente. Então, acho que é um privilégio enorme tê-lo aqui, professor. E até para garantir que o senhor vai voltar, eu queria entregar aqui um badge do campus, um cartão, para você sentir que a casa é sua e que está aberta para sempre que quiser voltar. Obrigado, viu? Obrigado a você. Aí, vai ter meu badge. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.